Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós temos mais uma oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com as escrituras aquilo que Deus quer nos ensinar, amém? Nós estaremos lendo hoje Lucas de número 18 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe que faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me importunando, está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou ainda outra parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não cometo adultério, nem mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus tem de misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas, e ao verem isto, os discípulos repreendiam os que tinham trazido elas. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças e não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente a Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, Senhor, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. E ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar e gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido até ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus também. Amém.
Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós podemos tirar por base, tirar por ensinamento fundamental. No início de Lucas 18, Deus já fala algo muito importante para mim e para você. Ele diz assim, que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Aqui está a chave, o segredo. Porque muitas das vezes, meus amados, eu e você, quando nós estamos orando por alguma coisa para Deus, pedindo alguma coisa ao Senhor, e muitas das vezes demora para sermos respondidos, a gente tende a desanimar, a desistir. Muitas das vezes nós aceitamos o fracasso. E meus amados, Jesus está nos ensinando que nós devemos orar sempre e nunca desanimar de continuar orando e clamando a Deus. Amém? Ele traz uma parábola aqui para trazer um ensinamento para mim e para você entender através desse ensino. Onde uma mulher, ela importunava todos os dias um juiz que não queria ouvi-la. Ela precisava de uma justiça, de que um juiz resolvesse a sua causa. E ele não dava ouvidos a ela, mas ela persistia. Todos os dias ela ia até a presença dele e, no vocabulário atual, ia lá toda vez encher o patovar daquele homem. Toda vez ela chegava na presença dele e clamava que ele pudesse julgar a causa dela. Mas de tanta persistência, de tanto ser contínuo essa busca, essa súplica, ali ele resolveu fazer justiça, resolver o caso dela. Então, meus amados, a gente tem que entender que com Deus, às vezes, a maioria das vezes, é assim também. Deus sabe o que nós precisamos e queremos, com certeza. É necessário que eu e você busquemos ao Senhor e falemos com Ele aquilo que nós precisamos, com toda certeza. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele quer ter intimidade conosco. Ele sabe. Se um filho terreno, aqui do natural, quando ele precisa de alguma coisa ou quando ele tem desejo de alguma coisa, ele não vai conversar com o pai: pai, eu gostaria de tal coisa, mesmo o pai sabendo de todas as coisas que o filho gostaria de ganhar. O pai quer ouvir o filho pedir. Então, meus amados, é um ensinamento que eu e você temos que aprender, que Deus, ele gosta de detalhes. Se você está pedindo algo para Deus superficial, sem se aprofundar, pensando que Deus já sabe o que você quer e Ele vai decifrar, eu quero te ensinar que você tem que discriminar mais o que você pede a Deus. Seja mais específico, seja mais claro naquilo. Não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha. Eu quero dar um exemplo aqui banal, mas é bem chucro para você entender o que eu estou querendo te dizer. Às vezes você está falando assim: Senhor, eu gostaria de ganhar uma geladeira, porque eu não tenho geladeira em casa. Senhor, me abençoa com uma geladeira. Quantos tipos de geladeira existem no mundo? Quantas marcas, quantas cores? Seja específico. Como que Deus vai te dar uma geladeira? O que Ele escolher? Não, meus amados. Peça diferente. Senhor, eu quero uma geladeira assim, dessa cor, dessa marca, desse jeito, com tantos litros. Meus amados, Deus ama isso. Sabia que Deus ama isso? Deus ama isso. Eu tenho aprendido, tenho ouvido vários testamentos, tenho lido livros que nos ensina a realmente sermos detalhista com Deus, persistente e detalhista. Peça. Eu quero trazer aqui um testemunho que para mim ainda não aconteceu, mas para Deus já aconteceu. É uma campanha na igreja onde eu frequento. Estou pedindo que Deus me abençoe, a mim e minha esposa, com um filho. Ainda não somos pais, mas eu sei que essa promessa Deus já deu desde o início e nós seremos pais. E eu comecei a pedir a Deus: Deus, me envia meu filho. E eu senti no meu coração e eu aprendi que eu tenho que ser detalhista. E eu escrevi certo dia na campanha que tínhamos que escrever no papel o que nós queríamos de Deus. E eu escrevi exatamente as características do meu filho, como eu quero que ele seja, tanto interno quanto externo. Meus amados, Deus me deu uma visão exatamente daquilo que eu pedi. Deus, Ele ama que nós sejamos detalhistas, que tenhamos intimidade com Ele. Às vezes pode ser que demore em responder, mas às vezes a demora, meus amados, é para gerar o milagre. A demora é para aflorar ainda mais a minha fé e a tua fé. Lembra da fé do tamanho de um grão de mostarda? Ela não tem que ficar só do tamanho do grão de mostarda. Ela tem que crescer. E para crescer, geralmente é o tempo que faz isso. Então, não desanima. Não cesse de orar. Continue orando, continue pedindo. Seja detalhista.
Não desista dos teus sonhos, não desista das tuas orações. Amém? E outra coisa, meus amados, o Senhor, Ele é tão bom conosco, que quando a gente faz propósito ao Senhor, quando a gente escreve no papel os nossos sonhos, os nossos desejos, sabe, com uma família, escreva os teus sonhos, escreve a Deus. Deus ama isso. Eu tô abrindo o íntimo do meu coração para vocês, para que vocês também alcancem essa excelência com Deus. Deus, Ele é tão poderoso, meus amados, Ele é tão maravilhoso, que Ele ama ter intimidade. Lembra lá do tempo passado, milhares de anos atrás, né? 3, 4 mil anos quase atrás, na época de Moisés, onde Deus falou claramente que Ele queria viver no meio do povo. Ele queria se fazer presente no meio do seu povo escolhido. E o que o povo disse? Não, Moisés, nós não queremos que Deus habite em nosso meio. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram pecadores. Eles sabiam que se Deus estivesse ao meio deles, eles teriam que mudar a conduta completamente para eles não serem mortos, porque Deus é santo. Então eles não queriam deixar as velhas coisas, eles não queriam ter uma conduta diferente, eles tinham medo. E o que eles disseram para Moisés? Não, Moisés, se a gente quiser falar com Deus, a gente fala contigo, você intermedia para nós. Nós falamos para ti e tu fala para Deus. Deus fala para ti e tu fala para nós. Meus amados, Deus quer ter intimidade conosco, você está entendendo? Deus criou o ser humano para ser íntimo, desde a origem, desde Adão e Eva, para ser íntimo. Por causa do pecado, isso foi quebrado, mas Jesus veio aqui na terra e quebrou de volta, sabe, essa maldição, e deu a oportunidade de eu e você chegarmos à presença do Pai, chegar à presença do Deus Altíssimo. Então, meus amados, peçam, não tenha vergonha, sabe? Analise o coração de vocês referente com o que Deus quer com vocês e peça justamente aquilo que você entenda que Deus vai te abençoar. Também não adianta você pedir uma coisa que sai fora da vontade de Deus, entenda? Então, muitas das vezes, lá que nem Tiago escreve nas suas cartas também, que muitas vezes a gente não recebe as nossas coisas porque a gente pede mal. Então pede justamente aquilo que você entenda que Deus quer te abençoar, tá bom? Sendo assim, Deus vai te ouvir como o juiz ouviu aquela mulher. Posterior a isso, irmãos, a gente vê sobre a parábola aqui que ele dá novamente também sobre um fariseu e um publicano. O que acontece? Ele, nada mais, nada menos, Jesus está dando dois exemplos. Daquele que é humilde e daquele que é soberbo. Daquele que é simples e aquele que acha que é alguma coisa. Porque ele diz aqui a respeito de alguns que confiavam em sua própria justiça. Pessoas no meio da sociedade que acham que pode, que tem poder sobre alguma coisa, que desprezam os outros. E ora a parábola que Jesus trouxe. Os dois subiram a adorar a Deus. E um, que era o fariseu, né, o fariseu religioso, ele orava em pé no íntimo, né, fazendo um show, um espetáculo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, quer dizer, sou melhor do que eles. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não cometo adultério, nem mesmo sou como esse publicano. Olha a maldade, meus amados. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha a soberba das palavras. E o publicano ali à distância, quietinho na dele, não leva nem para o céu, porque sabia que ele não era nem digno de olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de ti. E ele diz aqui, irmãos, que aquele que era humilde, aquele que estava clamando por misericórdia, esse foi justificado e voltou para sua casa, justificado diante de Deus. Mas o outro não passou nem do teto as orações. Será humilhado, porque ele está tentando se exaltar por si próprio. Esse será humilhado. E aquele que está se humilhando aos pés do Senhor, reconhecendo a miséria interna, reconhecendo que não somos nada, o pó da terra, que não somos merecedores de nada que Deus tem, mas nós, pela misericórdia do Senhor, pela graça, que é um favor merecido, nós podemos receber de Deus a bondade dele. Esse sim será exaltado. Então, meus amados, eu creio que todo tipo de pessoas está ouvindo essa mensagem. Pessoas humildes, pessoas mais requintadas, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas ignorantes, muitas vezes de entendimento, que não tem uma escolaridade, não sabe falar bem, não sabe falar certo. Outros que são doutorado, são doutores da lei, doutores que dominam a ciência. Mas, amados,
Isso não quer dizer nada. Você pode sim ter todas essas coisas, mas seja humilde. Seja humilde, porque humildade, meus amados, não está vinculada à riqueza, não está vinculada a nada. Isso é caráter. Humildade é uma característica de excelência de Deus. E se você não tem isso, procure ter. Mude. Às vezes, se você é soberbo, se você ignora os outros, se você esnoba as pessoas, mude essa conduta, porque se você não mudar isso, Deus ele vai te humilhar. Entende? No momento que você mais precisar, Deus vai te humilhar. Ele vai quebrar as tuas pernas e vai te derrubar. É isso que a palavra de Deus ensina. Eu estou falando o vocabulário bem, sabe, bem chucro, bem direto. Né? Não precisamos enfeitar isso para dizer. Então aquele que tenta se exaltar por si próprio, porque acha que na força do seu braço é alguma coisa, é melhor do que alguém, que pode ignorar as pessoas, esnobar os outros, meu amado, será humilhado. Entende? E a humilhação que Deus faz em cima de um homem é grande, entende? Deus derruba mesmo. Lembra de Nabucodonosor? Ele era assim, doutor da lei, mandava em tudo, em todos, dominava mais de 100 nações, quer dizer, ele dominava o mundo. Hoje nós temos quantos países no mundo? Então, ele dominava 130 alguma coisa, se não me falha a memória. Quer dizer, ele dominava o mundo, ele era um homem muito poderoso. Deus permitiu ele alcançar isso, permitiu. Mas ele começou a ignorar os outros. Ele não tinha mais de misericórdia para um povo. Ele humilhava as pessoas. Ele achou que ele era alguma coisa. Ele se ensoberbou. Ele não olhava mais para os pobres. Entende? O que Deus fez com ele, meus amados? Passou a mão na cabeça dele? Nada, fez ele virar um animal. Por 7 tempos ele ficava comendo grama. Ficava no sol, na chuva, no relento. Os pelos do corpo dele cresceu como um porco e ele ficava lá, não sabia falar mais, não sabia entender mais, perdeu o raciocínio e viveu que nem um porco no meio do mato, comendo mato. Imagina as pessoas olhando, aquele cara que era Senhor poderoso, agora virou um animal. Você está entendendo o que Deus faz? Então, meus amados, isso é real, isso é a justiça de Deus. Deus ele é justo, meus amados. Então sejamos humildes, tá bom? Aprendemos a ser humildes, ajudar as pessoas, olhar com um olhar de amor, porque Jesus olhou com um olhar de amor para mim e para você. Jesus olhou para a humanidade com um olhar de amor. Nós merecíamos o que Jesus veio fazer por nós? Não. Se fosse uma mente humana, Deus ia falar, mata tudo, não presta, se corrompeu. São tudo sem vergonha, são tudo safados, são tudo ladrão, adúltero, matadores. Porque era isso que o povo estava fazendo. Mas não, Jesus olhou com amor por nós. Deus olhou com amor e enviou Jesus para se sacrificar, para nos dar mais uma oportunidade de se arrepender do mal. Então, meus amados, sejamos conscientes no ato que Jesus fez por nós. Sejamos sinceros, meus amados. Quem faria isso por nós? Um Deus todo-poderoso que tem poder também, se quisesse destruir a humanidade, ele destruía. Mas não, ele se compadeceu de nós, não por nós, mas por ele mesmo, por amor a ele mesmo. Amém? Porque ele é autossuficiente e ele teve misericórdia de nós, então tenhamos misericórdia do nosso próximo também. Amém? Então, meus amados, depois Jesus fala sobre as crianças, que nós temos que ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. O que é ser uma criança? É ser puro, meus amados. Não tem maldade, não faz acepção de pessoas. Ela fica feliz com pouco ou com muito, independente da circunstância. Uma criança, ela é feliz. Quantas crianças que moram em periferias, que às vezes não tem nem o que comer direito, meus amados, elas brincam, elas vão no campo, elas vão jogar bola, elas vão, sabe, brincar com as crianças na rua, elas são felizes, mesmo não tendo o que comer direito, meus amados. E uma criança que tem a essência de criança também, quando ela é rica, ela é feliz também. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ela não está vinculada ao dinheiro. E muitas das vezes os pais estragam os filhos referente a isso, a riqueza. Porque a gente vai entrar aqui quando Jesus fala da parábola do jovem rico. O jovem rico, ele tinha tudo. Tudo. Ele era muito rico. E também ele era muito obediente. Ele era fiel a Deus. Ele se livrava do mal. Ele não sentava na roda dos escarnecedores. Ele não participava de coisas ilícitas. Ele não sentava no meio de pessoas corruptas, não sentava no meio de pessoas bêbadas. Não, ele se livrava de tudo isso. E Jesus viu o coração dele, que era verdade isso que ele estava dizendo. Que ele cumpria todos os mandamentos de Deus. Deus se alegrou, Deus ficou feliz com aquele homem. Deus amou aquele jovem. Em outras traduções diz isso. Mas tinha uma coisa que havia ser mudado nele. Tinha que ter mudança, transformação nele. O que era? O seu coração. Por mais que ele cumprisse tudo isso que Jesus disse a ele,
O coração dele, a riqueza dele estava nos bens materiais. O coração dele estava nos bens materiais. Ele tinha se acorrentado àquilo. O dinheiro passou a ter valor para ele. Entende? Muitas das vezes, nós, seres humanos, quando Deus entrega uma bênção, quando nós adquirimos algo esplêndido, né? Riquezas, muitas das vezes a gente, de vez nós mandar no dinheiro, o dinheiro começa a mandar na gente, começa a corromper a cabeça, começa a entrar as coisas. E aquele jovem estava amarrado no dinheiro. E Jesus falou: jovem, isso que falta para ti é a salvação. Para você adquirir a salvação, eu sei que seu coração está amarrado, entrelaçado nas riquezas dessa terra. Vende tudo, faça um ato, venda tudo, dá aos pobres que são necessitados e siga-me, e você vai ter a vida eterna, isso que você tanto quer. O que aquele jovem fez? Não teve condições, meus amados, não conseguiu. Por quê? Porque o coração estava nas riquezas. O valor do dinheiro entrava no valor de adorar a Deus. Entende? O dinheiro não pode ser um valor para nós. Tem que ser simplesmente algo para suprir as nossas necessidades, os nossos desejos, os sonhos, mas não pode ser primordial. Porque Deus é o primeiro lugar. E aquele jovem rico foi embora triste, sem a salvação. Entende? A hora que morresse ia perder tudo e de nada valeu. Que nem Salomão, no fim da tua vida, que disse: ei, tudo que Deus me deu que é perfeito, a sabedoria divina que eu tive, conquistei tudo, o mundo inteiro. E agora no fim da minha vida, eu entendo que não passou de vaidade, que eu fui um ignorante. Eu usei o que Deus me deu para a minha própria condenação. Entende? Então Deus te dá, meus amados, algo. Você tem que entender que através da bênção, às vezes existe maldição também. Você pode transformar uma bênção em uma maldição se você não saber usar. Salomão transformou em maldição, não soube usar. Começou bem e terminou errado. Meus amados, tenhamos juízo que nós façamos da nossa vida. Amém? E depois aqui os discípulos dizem: Senhor, nós largamos tudo por ti. Largamos família, largamos trabalho, largamos tudo, porque o Senhor pediu, nós largamos. E Jesus disse para ele: vocês sempre terão recompensas, até nesse tempo atual, quanto no tempo que há de vir no futuro, que é a salvação, a vida eterna. Amém? Sempre tem recompensa, meus amados. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para o próximo, tem recompensa, tanto aqui na terra quanto no céu. Amém? E a nossa verdadeira riqueza está no céu, não aqui. E depois Jesus fala sobre o seu sofrimento. Aqui ele está dizendo, né, falando o que ia acontecer. Mas aquilo estava oculto perante aqueles discípulos. Eles não estavam entendendo nada. Jesus estava explicando, mas eles não tinham entendimento que estava chegando a hora de Jesus ser crucificado, sofrer, pagar o preço de sangue, para nos trazer vida. Amém? Então, meus amados, Jesus ele veio pela primeira vez como um cordeiro para, né, resgatar a humanidade. Agora, a segunda vinda de Jesus, que ele diz que ele voltará. E quando ele voltará como um leão. Ele voltará como um Senhor, em todo o seu esplendor, a tua glória e tua majestade. E a palavra de Deus diz que todos os olhos verão, todos, quem está vivo, quem já morreu, todos enxergarão amplamente Jesus vindo nas alturas. Meus amados, esse dia vai ser perfeito, maravilhoso. Então guardemos a nossa casa para que nós não venhamos, né, fraquejar. Então, posterior a isso, para finalizar, Jesus fala sobre a cura de um cego de Jericó. Eu acredito que esse cego estava há muito tempo lá, muito tempo, à espera de um milagre. E quando ele ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava passando sobre aquele lugar, ele começou a gritar, espernear, berrar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus! Ele quis chamar a atenção do mestre. Aquelas pessoas tentaram impedi-lo, falando: ei, fica quieto, cala a boca, para, tá enchendo o saco. Quantas pessoas, meus amados, quer ofuscar a nossa fé? Quantas pessoas quer fazer que a gente seja impedido de chegar a Deus? Ei, não adianta, esquece isso, larga a mão. Quantas vezes o inimigo sopra no teu ouvido: ei, desiste disso, não vale a pena. Meus amados, o que esse cego fez? Esse deficiente visual, né? Porque cego é aquele que não quer enxergar, né? Somos todos nós, um verdadeiro cego. Ele era um deficiente visual, meus amados. E Jesus mandou trazer aquele homem, porque ele estava chamando a atenção do mestre. E Jesus perguntou: o que tu queres? Não é fácil você enxergar, você visualizar uma pessoa que é deficiente visual? É simples. Jesus sabia que ele tinha essa deficiência. E Jesus perguntou: o que tu queres? Jesus pergunta para mim, pergunta para você hoje: o que você quer? Fala para mim o que você quer.
Eu sei o que você quer, mas diga para mim o que tu queres. E ele disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse: a tua fé te curou. Meus amados, através da fé, da persistência e de pedir a Deus aquilo que nós queremos, Deus vai conceder a vitória. Eu tenho a certeza disso, meus amados. Dobra o teu joelho, confessa ao Senhor os teus pecados, se endireita os teus caminhos, seja sincero com Ele, escreva no papel que tu queres, consagra aquilo, todos os dias ora por aquilo. Eu não sei quanto tempo pode ser que demore, mas ore, não desista, não fraqueje, e Deus vai conceder a vitória para você. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Assim é a palavra de hoje. Eu creio que te trouxe vitória, sabedoria. Portanto, fique na graça e na presença de Jesus Cristo.